HelloCast! Vamos junto aprender aqui sobre as 5 vozes. Vozes essas boas e outras ruins, outras não tão boas. E que é importante a gente distinguir e dissociá-las. Portanto, já vai se inscrevendo aí no meu canal, já vai curtindo também, dando seu like. E juntos a gente vai crescer muito em entendimento e sabedoria e assim poder ter mais felicidade, ter mais saúde e mais riqueza. E vamos junto comigo. Bom, as 5 vozes são as seguintes. Primeiro, a voz que é nossa. Segundo, a voz da nossa mente. Terceiro, a voz que vem dos outros. Quarto, a voz que vem de Deus. E quinto, a voz que vem do inimigo de Deus, para quem acredita, né, no diabo. Então, são 5 vozes e a gente vai falar rapidinho sobre cada uma delas. A primeira voz, a minha própria voz, essa é uma voz pouco percebida, é a voz da nossa consciência, é a voz da nossa clarificação de identidade, nossa identidade clarificada, ou melhor. E essa é a voz que nós devemos buscar conhecer, buscar entender, buscar escutar cada dia mais, porque essa é a voz que está conectada à voz de Deus e essa é a voz que vai nos levar realmente a viver tudo aquilo que a gente tem de melhor, todo o nosso potencial, todos os nossos desejos. Então, essa é a voz que deveria ser a mais ouvida de todas. Entretanto, em 95% da população mundial, isso não é uma realidade. Outros 3% estão em busca dessa realidade e no máximo 2% realmente vive, escuta, tem clara essa voz dentro de si. Então, o nosso objetivo é sair desses 95% e começar a andar dentro desses 5%, e você e eu, nós fomos chamados para isso. Então, vamos buscar a perceber essa voz, a voz boa, a voz que nos impulsiona, a voz que nos coloca para frente, a voz do nosso interior, da nossa essência mais profunda, a voz que é aquela que o mestre dos mestres Jesus falou, né? Do rio, das muitas águas. Então, essa é a voz principal, a mais importante. A segunda voz é a voz da nossa mente. Essa é a voz que a gente mais ouve. É a voz que está gravada no nosso subconsciente, na nossa mente emocional. É a voz da nossa história, é a voz da nossa personalidade, é a voz daquilo que foi construído ao longo dos anos, é a voz em que tivemos a formação da nossa infância. E essa voz é que predomina na maioria das pessoas e que a maioria das pessoas acham que essa é a voz delas mesmas e não consegue distinguir entre a voz que é sua e a voz que é a voz da mente, porque a mente, ela então já se apossou completamente da pessoa e daí criou-se o famoso ego. Quem já ouviu falar, né, do ego? Ah, aquela pessoa tem um ego, porque o ego... Então, o ego nada mais é do que essa criação da mente de uma personalidade, de uma pessoa, e a mente ela fica então manipulando essa pessoa, essa personalidade, de forma que ela vai vivendo uma vida de altos e baixos, um verdadeiro ioiô nas suas emoções. Um dia está bem, um dia está mal, no mesmo dia está bem, está mal várias vezes. Uma vida de alguma felicidade, de momentos de felicidade, poucos momentos. Uma vida de insatisfação, onde está sempre buscando alguma coisa para se satisfazer, seja na vida afetiva, seja na questão financeira, e está sempre buscando algo. Não tem nada de errado em buscar algo, né, em querer algo para ser feliz, pessoas, relacionamentos legais, não é esse o problema. Mas mesmo tendo, às vezes, bons relacionamentos, tendo uma vida confortável, tendo coisas legais, ela continua insatisfeita, ela continua achando que falta alguma coisa. Então, essa é a
voz mais comum, que mais se ouve e a voz mais perigosa. Portanto, dissociar-se dessa voz e se aprofundar mais na voz da essência, da voz original de quem se é de verdade, isso é fundamental. A terceira voz é a voz das outras pessoas, isso é muito claro, então a gente tem sempre alguém perto, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde você estiver, você vai estar sempre ouvindo vozes de outras pessoas e podem ser coisas boas, podem ser coisas não tão boas, e essas vozes, obviamente, influenciam muito a nossa vida. Tem uma pesquisa da psicologia que diz que nós somos a média das 5 pessoas em que nós estamos convivendo e também dos 5 livros em que nós estamos lendo, e alguns falam também que é dos ambientes em que estamos frequentando. Então, essas vozes que estão sendo ouvidas mais predominantemente, elas obviamente vão influenciar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, talvez as nossas crenças e no nosso ambiente. Então, é uma voz que temos que ficar atentos, ouvir aquelas que são realmente para aconselhar, são de mentores, são de sábios, essas são boas vozes de fora para se ouvir, mas a maioria dessas vozes são commodities, são opiniões, e opiniões, elas são as commodities mais baratas que tem, não tem valor, e a gente tem que tomar muito cuidado com quem está falando, porque, como disse o mestre dos mestres Jesus, pelos frutos conhecereis. Então vejam os frutos, os resultados de quem fala, para realmente dar crédito àquilo que está sendo ouvido. Então é bom ficar muito atento também com essa voz. A quarta voz é a voz de Deus, é uma voz muito sutil, é uma voz que está no silêncio, é uma voz que é preciso ter concentração, é preciso estar num estado de oração, de reza, de meditação, de calma, sobretudo, para perceber essa voz, a voz que emerge da intuição. É uma voz maravilhosa, super prazerosa, a que a gente mais deve buscar, a que mais nos acalma, uma voz que a gente não tem dúvida quando é de Deus, e é uma voz que devemos buscar conexão diária. Isso eu te encorajo demais a buscar todos os dias. E a última voz é a voz do inimigo, a voz do diabo, a voz do mal completo, que não vem de uma forma aparente, não se ouve, percebe facilmente essa voz, porque o inimigo ele usa muito as pessoas próximas da gente para colocar aquilo que ele deseja, a voz do mal nos influenciar, nos tirar a alegria, nos tirar a paz, nos colocar para baixo. Então, é uma voz que vem muito das pessoas e muitas vezes de quem está próximo de nós mesmos para realmente impedir e tirar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vontade de avançar. Então é bom ficar muito atento a essa voz. As pessoas não têm culpa, muitas vezes, de emitirem essa voz, elas não percebem que estão sendo usadas, muitas vezes, para emitir essa voz, mas nós sim temos que ficar atentos se essa voz não está tirando a gente do nosso objetivo, do nosso foco, da nossa disciplina e assim roubando o nosso sucesso. Portanto, fica aí esse conhecimento das 5 vozes, espero ter te ajudado. E não esquece, se inscreve no canal, também curta aí esse estudo e compartilhe, divulgue, manda para mais pessoas esse entendimento e vamos espalhar, né, o bom conhecimento, vamos espalhar essa questão de conhecer melhor sobre si mesmo e assim gerar pessoas
e um mundo melhor. Sucesso, paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.